Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que possamos permanecer sob as bênçãos do Altíssimo, neste abraço longo, forte, terno e duradouro do nosso divino amigo, inseparável amigo Jesus. A lição sugerida para a nossa reflexão do livro Segue-me, com o título Grande Servidor, envolve uma passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 27, que surpreende os discípulos discutindo qual seria o maior entre eles. O relato de Lucas não é tão rico quanto de Mateus e Marcos, que descreve melhor o que ocorrer entre eles. Em Mateus 20, 25 a 28 e Marcos 10, 42 a 45, se tem a notícia do porquê daquela discussão. João e Tiago, filhos de Zebedeu, pediram a Jesus que os colocasse à sua direita e à sua esquerda, no reino que viria. Isso causou um grande mal-estar entre os discípulos, né? E Jesus imediatamente pergunta a Tiago e a João: sereis capazes de beber o cálice que eu beberei? E Tiago e João imediatamente respondem: sim, claro que beberemos. Jesus em seguida diz a eles que é verdade que beberão um dia, mas quanto a sentarem à esquerda ou à direita, à sua esquerda ou à sua direita, somente o Pai poderia decidir isso. Jesus, portanto, estabelece duas condições para que se possa ter assento no grande banquete junto com Jesus, quando chegar o momento. O primeiro é o amor incondicional, porque próximo nessa mesma passagem, em João 13, 34, que Jesus diz aos seus discípulos que deixaria um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. É logo após essa passagem. Não que vos ameis, como gostarias de ser desamados, mas que vos ameis como eu, ele, vos amei. É uma outra dimensão do amor. Amar ao próximo é só o primeiro passo. Amar incondicionalmente é o último. Então é uma outra forma de amor. Em seguida, ele diz a Tomé que ele, capítulo 14, número 5, eu, em verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Significa dizer que, fora das suas recomendações, nós não encontraríamos o caminho, nem a verdade, e muito menos a vida. Nesse sentido, Tiago e João reproduzem o que de corrente nós todos buscamos, né? A recomendação de Jesus soa mesmo inextricável para a maioria de nós, né? À luz dos valores que dominam o mundo objetivo, material. Maior entre nós é aquele que mais domina, mais explora, mais se impõe. É servido ao invés de servir. Quanto mais servidores possui, maior o seu poder. Quanto mais espaços ocupa, mais respeitado. Quantos maiores são as posses ou os talentos, mais seguidores, o séquito de admiradores aumenta. Então somos naturalmente inclinados a avançar no espaço alheio, ocupar os espaços de notoriedade, como fórmula de encontrar a nossa estabilidade, o reino divino que buscamos, a segurança que ansiamos, o bem-estar que a todos serve de meta e fanal. Todos queremos ser felizes. A diferença em sê-lo é exatamente o uso dos mecanismos, dos procedimentos, das opções que fazemos. E quanto a isso, Jesus repetia: quem de vós desejar ser o primeiro, que seja o último.
Quem desejar ser o maior, seja o que mais serve. Quem desejar ser amado, seja o que mais ama. Quem desejar ser compreendido, deve ser entre vocês o que mais compreende. Quem desejar ser perdoado, deve ser aquele que mais perdoa. Quem deseja viver num espaço de conforto coletivo, renunciando ao espaço individual, deve agir segundo os princípios norteadores desta verdade, deste caminho e desta vida que ele nos aponta. O nosso grande, extraordinário e ainda insuperável problema é que nós não sabemos ou não queremos fazer isso. A maioria de nós já sabe, mas não quer. Não quer porque não acredita que isso dê certo. Como é que eu vou ser o último? Quem é que vai me respeitar? Eu vou ser atropelado. Eu vou ser desconsiderado. Vou ser desrespeitado. Num mundo como o de hoje, em que a competição é selvagem, aquele que é manso e pacífico é absolutamente detratado pelos demais, é desconsiderado e perde o seu espaço. A sensação de insegurança, de abandono, de indiferença, de desprezo que temos daqueles que recebem o nosso olhar de boa vontade é tão impactante que a maioria de nós desiste. Desiste e não segue em frente. A questão é que a vida tem um biorritmo. Ela tem um ponto máximo e um mínimo, tanto sob o ponto de vista individual quanto coletivo, tanto sob o ponto de vista do corpo quanto da alma, tanto sob o ponto de vista individual quanto coletivo da humanidade inteira. A humanidade inteira também tem o seu biorritmo. Sob o ponto de vista espiritual, também tem o seu clímax, o seu zênite, o seu nadir, o seu máximo e o seu mínimo. Vivemos, induvidosamente, um período em que os desafios são muito maiores do que foram no passado. As crises se avolumam em todos os campos da atividade humana. Política, econômica, psicossocial, emocional, espiritual, todos eles estão em crise. E num momento como este, especialistas do corpo e da alma dizem que nós precisamos saber controlar os nossos pensamentos. Augusto Jorge Cury afirma que quem não sabe controlar os seus pensamentos não sabe superar e resolver problemas. Ele tem uma recomendação muito curiosa, é o stop introspectivo. Uma expressão sofisticada para dizer que nós precisamos assumir o autodomínio do fluxo dos nossos pensamentos, porque nem tudo que pensamos é real, nem tudo que pensamos é verdade, nem tudo que pensamos é útil ou valioso, necessário para o momento. Nem tudo que pensamos com o nosso desgoverno é inspiração para o bem. No mais das vezes, ao contrário, é sugestão para a queda. Mas como não sabemos administrar esses impulsos, cedemos às influências alheias, sucumbimos a essas influências alheias e, com muito mais razão, às influências invisíveis, que são a nuvem de testemunhas que nos acompanham ao longo da vida. Em O Mundo Maior, Calderaro e Apuleio em Evolução em Dois Mundos, ambos com André Luiz, dizem o tempinho que nós levamos para estabelecer um fluxo de pensamento contínuo. Porque o espírito é pensamento, sentimento e vontade. Mas o pensamento levou algum tempo para ser estabilizado. 150 milhões de séculos. 1,5 bilhão de anos terrestres. Da ameba ao reino hominal.
passando pelo animal, para estabilizar o poderoso alto fluxo de pensamentos, como diz Cury, Augusto Jorge Cury. Esse alto fluxo de pensamentos é tão extraordinário que ele nos arrasta a opções e decisões muitas vezes contrárias aos nossos reais interesses, porque nós não sabemos administrá-lo. Esse stop introspectivo que ele recomenda não é estancar o pensamento, porque isso, diz o psiquiatra, é impossível. Na faixa em que estamos, é impossível estancar os pensamentos. Tentem. Imediatamente a mente dá um salto, nos retira do ambiente, leva para outro lugar, abre com a âncora da memória, o gatilho da memória, situações, fatos, circunstâncias, pessoas, eventos que nem esperávamos lembrar agora. Então, recomendo o psiquiatra, é preciso reeditar o fluxo do pensamento, ordenando-o. Imaginem, temos uma avalanche de ideias que nos acompanha ao longo da vida de forma incontrolável. À medida que esse fluxo se desloca, devemos aderir ao seu movimento, estabelecer a ordem, o grau, a intensidade da sua fluição e, a partir daí, administrá-lo. Joana de Ângeles tem um processo bem menos dificultoso. Nos livros Plenitude, O Homem Integral e O Ser Consciente, são 3 livros preciosos. Ela simplesmente diz assim: substitua o pensamento desvalioso, negativo ou inútil por um útil, valioso, necessário para o momento. Ah, eu não consigo, pense em Jesus. Eu não consigo, enuncie as frases de uma prece que conheça. Porque o mecanismo de enunciação de uma prece que é conhecida, e não é por outra razão que Jesus nos deixou uma prece formulada, porque quando aturdem-nos, quando entramos em conflito conosco mesmo no ambiente interno, muitas vezes não temos autocontrole do momento seguinte. Então é preciso uma âncora, uma garantia. Como o alpinista que coloca os seus apoios, nós precisamos desse apoio, e a prece, nesse momento, nos ajuda a reequilibrarmos-nos intimamente acerca desse alto fluxo, dessa avalanche de ideias, pensamentos e sensações que nos surgem. Então, Joana de Ângeles recomenda: substitua o pensamento negativo por um positivo. É muito natural e ocorre em todo momento isso. Se o filho não chegou na hora que marcou, o primeiro pensamento é de desastre. Quebrou o carro, bateu, houve algum acidente. Meu Deus, já tem meia hora, eu não tinha me dado conta que ele não tinha chegado. Liga o telefone e quase sempre ele não atende. Meu Deus, foi sequestrado. E começamos a emitir só pensamentos negativos. Se ele realmente tiver sido sequestrado, a nossa aflição vai lhe chegar como impulsos perturbadores, emocionais perturbadores. Diz Ernesto Bozano em Pensamento e Vontade. A capacidade de pensarmos mobilizados pela emoção gera uma fonte de energia incontrolável, que chega à pessoa e a abala. Então, ainda que a pessoa esteja numa situação difícil, é preciso saber gerenciar os pensamentos e os sentimentos. E devemos, segundo a Joana, fazer isso substituindo-o por um positivo. O filho não chegou na hora aprazada? Ele certamente está unido a Jesus, fazendo uma boa ação. Foi socorrer alguém em perigo na rua. Vai ver, está atendendo alguém em necessidade. Cobrámo-lo de luz, de convicção, fé, certeza de que Deus está com ele, de que Jesus o protege, que é possível, em qualquer circunstância,
trazê-lo de volta, resgatá-lo para o ambiente seguro e feliz pela simples substituição do pensamento. 1,5 bilhão de anos para estabilizar os pensamentos. Mas agora nos surge uma dificuldade bem maior. São os mesmos instrutores, essas entidades venerandas, que trouxeram notícias da psiconeurofisiologia humana, que somente hoje, com tomógrafos de última geração, estão sendo comprovados, especialmente no mundo maior e evolução em 2 mundos, que, muito além de pensamentos, nós somos emoções, sentimentos, a ponto de alguns neurocientistas dizer que na gênese, na origem, na fonte do pensamento, antes se encontra uma emoção, um sentimento. 100 milissegundos é o tempo que este relâmpago dentro da nossa mente leva para acionar o sistema límbico. 100 milissegundos, ou seja, são 100 partes da milésima parte do segundo, é muito rápido. A partir desse disparo, o cérebro mobiliza emoções, sentimentos, e somente 200 milissegundos após entra em cena o córtex cerebral, a parte nobre do cérebro. A ponto de Antônio Damasio, um dos mais festejados e reconhecidos neurocirurgiões de hoje, em seu livro O Erro de Descartes, afirmar: Descartes estava errado quando dizia penso, logo existo. A sentença definitiva é sinto, logo penso, porque antes de pensar, nós sentimos. O chamado sequestro relâmpago neural, que leva muitos à delinquência, a maioria de nós a atitudes desarrazoadas, impulsivas, agressivas, que nos levam a arrependimento depois, são resultado do sequestro neural. Deixamos nos envolver pelas emoções e fazemos coisas que depois a gente, nossa, como é que eu fiz isso? Eu estava cego, deve ter sido obsessor. Não é possível, esse não sou eu. Desconhecemos-nos pelas reações que temos. Exatamente porque deixamos emergir essas forças emocionais que obliteram a capacidade de raciocinar. Nossa extraordinária herança hominal para agirmos por impulsos. É o mesmo Calderaro que diz: nossa estrutura emocional, o pensamento é estável, né? Fluxo contínuo. Mas a nossa estrutura emocional é fragmentária, descontínua, cambiante, variável. Imaginem, em nossa estrutura, nós temos um fluxo de pensamento contínuo, mas o que aciona o pensamento é uma estrutura de explosões descontínuas, fragmentárias, variáveis, cambiantes. Muitos de nós saem da exaltação para a depressão em segundos. Os chamados bipolares. Aqueles que vão ao zênite ou nadir do estímulo, da reação, do estímulo, do afã, do desejo, da paixão, da emoção, do impulso, se colocam entre estes. E Calderaro disse isso em 1950 e alguma coisa. Somente hoje a neurociência está chegando à mesma conclusão. O que significa dizer que o conhecimento revelado pelos Espíritos é para nós de uma extraordinária valia. Mas Calderaro, Apuleio, Aulus e outros não nos disseram só qual é o problema, eles nos dizem qual é a solução. Quem deseja ter uma estrutura emocional segura, equilibrada,
determinada, sob absoluto controle do seu titular. Esse estado é o estado de felicidade plena, onde nada nem ninguém pode abalar-nos, a estrutura mais íntima, que é a estrutura emocional. Diz mais Calderaro no Mundo Maior: vai chegar uma época do mundo em que o aumento das demandas, das crises, das aflições, dos problemas, vão levar à necessidade de controlar a estrutura emocional, tanto quanto a água, o oxigênio, o remédio e o alimento. Será que nós estamos preparados para viver esse momento? Um momento em que o controle, a administração, a gerência das próprias emoções seja tão decisiva quanto respirar, para manter a vida equilibrada. Será que já não estamos vivendo o alvorecer desta época? Quando alguém entra numa sala de aula e mata 20 crianças, entre 5 e 7 anos, sem nenhum motivo aparente, e nós nos aterrorizamos, quando nos Estados Unidos morrem 3,5 vezes menos pessoas do que no Brasil, pelos mesmos motivos, uso de arma de fogo, segundo dados do Ministério da Saúde. Estamos alarmados, inquietos e aturdidos, emocionalmente abalados com o que aconteceu lá. Mas o nosso cenário interno é muitíssimo pior. E a nossa indiferença acerca desse cenário? O que nos diz da nossa emoção? De que servem os exemplos de Jesus, a lição que lemos hoje para nós, nesse sentido? E a resposta é do próprio Calderaro. Só há uma maneira segura de estabilizar as emoções. Só há uma forma eficaz de estabelecer o domínio sobre si mesmo e poder, com garantia da sua saúde, do seu bem-estar, da sua felicidade, conquistar esse estado de paz. Quem o deseja? Todos nós. Onde se encontra essa paz? Em Jesus. Como permanecer com Ele o maior tempo que nos seja possível? Aquele que deseja ser o primeiro, seja o último. Se coloque em último lugar. Aquele que tem sede de ser amado, de ser respeitado, reconhecido, compreendido, admirado, seja o que mais ama, o que mais compreende, o que mais respeita, o que mais admira, o que mais sustenta a estrutura emocional alheia, aquele que melhor age de maneira a não perturbar a paz de ninguém. E nesse sentido, não demos nenhum passo largo, estamos apenas dando o primeiro passo, fazendo aos outros o que nós gostaríamos que nos fizessem. Porque para conquistar essa estabilidade emocional, de maneira que a nossa estrutura emocional seja contínua, segura, equilibrada, estável, em que nada nem ninguém possa perturbar-nos a paz íntima, só quando amarmos de maneira incondicional. João 13, 34. Servirmos a tal ponto que não nos indignemos com nada nem com ninguém, que nos exige mais do que aquilo que gostaríamos de dar ou fazer. Que estejamos sempre dispostos a tolerar, a compreender,
a seguir, a observar, a servir. Sejamos, entre aqueles com os quais convivemos, o que mais serve, o que mais compreende, o que mais tolera, o que mais ama. É simples a regra. E se os momentos decisivos da humanidade estão chegando, muitos dizem que o extraordinário fenômeno que ocorreria e nunca mais se repetiria já aconteceu com a vinda dos Espíritos à Terra. Primeiro Pentecostes, depois 1857, a instalação do Consolador prometido, mas os fenômenos morais e físicos que cercariam este acontecimento certamente ainda não se deram. Alguns marcam data fixa, 21 de dezembro de 2012. Quando se trata de um processo e não de um ato, parte desse processo imenso de conquista de si mesmos. Estamos certamente, como afirma o nosso muitíssimo querido Bezerra de Menezes, vivendo os dias gloriosos da transição. E é exatamente nestes momentos que Jesus é a figura central, suprema, absoluta, o caminho, a verdade e a vida que buscamos. Senhor Jesus, Tu nos sabes, Senhor, incapazes ainda de dirigir os próprios destinos. Faz com que possamos, Senhor, no recôndito das nossas almas, sentir o frêmito bendito da Tua aproximação, de maneira que a emoção, Senhor, que nos enleva, que nos forra de confiança e fé, nos conduza, Senhor, aos caminhos da verdade e da vida. Plenifica-nos, Senhor, de paciência, de resignação, de coragem, para que saibamos ver nos desafios, degraus que nos conduzem ao Teu coração. Ensina-nos a servir, Senhor, muito antes de sermos servidos. Ajuda-nos a compreender, apesar de não sermos compreendidos. Ajuda-nos a respeitar, em que pese sendo desrespeitados. Dá-nos a coragem indômita, Senhor, daqueles que contigo se sentem tão seguros e estáveis que nada nem ninguém nos possa perturbar a sublime comunhão. Queremos estar e permanecer contigo tal como agora, não na posição egoística daqueles que querem ser admirados, servidos e reconhecidos, como temos feito até agora, mas como aqueles que anelam, Senhor, servir-te com todas as fibras, as forças, as energias do nosso coração. Abençoa-nos um momento singelo e singular, Senhor, que nos proporciona sempre a aproximação da fonte inexaurível de paz e consolo, esperança e fé que é o Teu coração. Que possamos permanecer unidos, Senhor, à Tua psicosfera inacessível, no caminho do bem, do progresso e da paz. Que sejamos senhores das nossas emoções, antes que elas possam comprometer-nos a trajetória. Que assim seja.